Saúdo a todo o Overflow com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que atmosfera de glória, que manhã preciosa, proveitosa. E se o corpo está cansado, a nossa alma vai revigorando. Se o corpo está um pouco desgastado esses dias, a gente vai ficando renovado no decorrer que o trabalho vai acontecendo, que a presença de Deus vai se manifestando, a gente vai se renovando e a gente tem certeza que não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Para mim é uma alegria mais uma vez poder estar com vocês aqui no retiro. Ano passado não foi possível estar, mas dessa vez deu certo e eu quero louvar a Deus por cada componente aqui do Overflow, pelo trabalho que vocês estão fazendo de excelência. Eu tenho certeza que é só o início daquilo que Jesus tem para vocês em 2026. Certamente vocês vão frutificar muito, vão colher muitos frutos daquilo que Deus tem para vocês neste tempo. E falando de frutificar, Deus ministrou algo no meu coração e eu gostaria de trazer esta ideia de frutificar agora para a questão espiritual, que todos nós temos o dever, ou pelo menos deveríamos ter o dever de frutificar. Eu quero ler com você no livro de Romanos capítulo 8. Eu gostaria que você que tem aí a Bíblia na sua mão, ou mesmo no seu celular, ou está perto de alguém, eu gostaria que você abrisse aí Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, a gente começa no 7, versículo de número 23, e nós terminamos no capítulo 8, versículo de número 2. São 5 versículos. Que Deus continue abençoando o pastor Zé Carlos, pastor Helena, esse casal. Eles vieram inspecionar, observar, né, para ver se o trabalho está tudo certo, para ver se a liderança está trabalhando assim certinho. Vamos ver se eles vão. Acho que depois o pastor já está até com o celular ali, o pastor já está anotando tudo, as observações. E na próxima reunião de Obreiro Júnior, grande é a cobrança. Mas que Deus continue abençoando o Júnior, Samara, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Também o departamento aqui de louvor. Deus continue abençoando os músicos, as servas de Deus. Deus continue dando graça a vocês, para vocês serem esse instrumento que Deus tem usado na vida de vocês. Capítulo 7 de Romanos, versículo 23. Ou melhor, 22. Se você achou 7 de Romanos, versículo 22, se você achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você pode dizer amém? Amém. Antes de começar aqui a discorrer em alguns minutos o texto, eu quero anunciar aí que os irmãos sempre pedem. Nós temos os nossos cones hoje aí para a galera que pede o cone de chocolate. Tem uma que até me deu uma bronca aqui, eu não vou falar quem é. Vou até olhar para cá. E ela disse assim, você fica trazendo esses cones, tanto no culto quanto aqui, aí a dieta ela é quebrada. Eu não vou olhar para você não se sentir aí coagida, constrangida. Glória a Deus. Mas fazer o quê? A dieta você faz de segunda a sexta. Sexta em diante até segunda a dieta é livre. E aí na segunda você corre atrás do prejuízo. Então a gente tem aí brigadeiro branco com Nutella, brigadeiro branco com creme de Kinder e brigadeiro de chocolate com ovo maltine para você. Eu gostei desse. Que é isso, Laura? Eu gostei desse. Então, para você saborear e aproveitar o carnaval e voltar não segunda, mas na quarta correr no prejuízo, então você come o chocolate e aí na quarta-feira você volta com aquele foco que você tá desde a primeira segunda-feira de 2026, que é esse foco da dieta que você tá. E aí se você não tá, você vai ficar também. Fica tranquilo
que vai dar certo. Então aproveita lá que tem no final aqui, a Tâmara vai estar ali na frente, acredito que próximo do refeitório ali vai estar os nossos cones. Dito isso, agora que você se conectou, já se acalmou, bebeu uma água, todos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Falando de frutificar, eu fui ministrado pelo Espírito Santo para falar acerca desse direcionamento que o Espírito Santo me concedeu, que é nada mais, nada menos do que frutificarmos em Deus, mas para isso a gente precisa entender algumas coisas. E a questão aqui não é frutificar no sentido apenas dos frutos do Espírito, ou de uma vida que gere frutos de obediência, gera frutos por onde passa, que deixa as marcas registradas do Espírito. Eu vou um pouco mais além disso, eu vou trazer a ideia com você aqui, debaixo da direção do Espírito, daquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nós, e se Ele deseja fazer em nós, como nós podemos entender isso? Então eu li com você o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. E se você não sabe, o livro de Romanos, alguns teólogos eles chegam até a afirmar que Romanos é uma Bíblia dentro da própria Bíblia. Por quê? Porque em Romanos, Paulo vai tratar de tudo que a Bíblia trata. Se no Gênesis a Bíblia fala da criação e da queda do homem, e depois, no decorrer dos livros do Novo e do Velho Testamento, aponta para Cristo com a redenção, Romanos vai falar de tudo isso, porque Romanos começa dizendo que o homem foi feito perfeito por Deus, este mesmo homem decidiu desobedecer o Senhor, caindo na tentação e na desobediência, e quando ele cai na desobediência, ele agora vai sair, e não só sair, mas ele vai se distanciar do Senhor. Em Romanos também Paulo vai apontar dizendo que se o homem se distanciou, Deus proveu o seu filho, e se Deus proveu o seu filho, este filho também pagou o preço de sangue para que pudéssemos ser resgatados. Então Romanos é uma Bíblia dentro da própria Bíblia. É por isso que se você ler Romanos de primeira, você não vai entender quase nada, e é muito normal isso, porque você vai perceber que Paulo vai usar muitas metáforas, muitas palavras, de modo que você olha e diz assim, eu não estou entendendo nada. Ela não é uma carta um pouco mais fácil como Efésios, que é uma carta prática, não é uma carta como, por exemplo, a carta do apóstolo Tiago, que é uma doutrina do dia a dia, ensinos práticos. É uma carta mais profunda, porque Paulo tem que começar do começo, abordar o meio, para concluir em Cristo. E diante desta ideia que Paulo está tendo, apontando para Cristo, Paulo vai tirar 2 capítulos inteiros, o capítulo 7 e o capítulo 8, mais de 35 versículos só para falar sobre a obra do Espírito em nós, porque Paulo agora está explicando para a igreja que estava em Roma, que agora que eles foram resgatados pelo Senhor, eles precisavam demonstrar que de fato eles foram transformados e perdoados por Deus. E como é essa demonstração? É colocando na bio do Instagram? Não. Como é essa demonstração? É colocando uma roupa dizendo eu sou crente, porque a minha roupa é de crente? Não. Como que é que Paulo está explicando para a igreja que estava em Roma a forma que seria a identificação que de fato eles haviam sido alcançados pelo Senhor? Justamente aqui, Paulo está dizendo neste capítulo 7 que o homem interior, aquilo que nós chamamos de velha natureza, é uma velha natureza que é desobediente. Paulo vai separar a velha natureza da nova natureza. Paulo vai separar a velha criatura da nova criatura em Cristo. Paulo vai separar o homem que ainda não foi resgatado por Jesus do novo homem que agora foi perdoado e está num processo de transformação. E nesta primeira parte que Paulo trata, que é a velha natureza, Paulo vai dizer que essa velha natureza que todos nós temos, ela é tão terrível que ela é desobediente à lei de Deus. Significa dizer que às vezes eu e você vamos até tentar termos uma vida de transformação e santos na presença de Deus, mas como a velha natureza ela é terrível, ela vai lutar a todo instante, a todo momento, para você não crescer, não progredir na presença de Deus. Eu gosto de uma ilustração. Diz que Martinho Lutero, ele disse um dia que quando ele foi descer as águas do batismo, ele disse que algo aconteceu. Quando ele desceu nas águas do batismo, quando ele
ele recebeu a Cristo e foi se batizar, Martinho Lutero disse que ele não sabia, mas ele descobriu quando ele estava saindo do tanque batismal que o velho homem sabia nadar. Ele achou que o velho homem ia morrer ali, aí as fraquezas dele iriam sumir, as dificuldades dele iriam acabar, e no Velho Testamento, no novo homem, ou na velha natureza, ele iria morrer ali, sepultar o velho homem, tudo queria começar de uma hora para outra bem. Ele descobriu que depois que ele saiu das águas do batismo, o velho homem continuou ali. Por que o velho homem continuou ali? Porque enquanto Jesus não glorificar o nosso corpo através da redenção, do arrebatamento, nós vamos ter as nossas dificuldades. Cada um temos aqui a sua. A minha dificuldade é diferente da sua, a sua é diferente da minha, mas significa dizer que todos nós temos uma velha natureza. E Paulo tira o capítulo 7 inteiro para dizer que essa velha natureza, ela é desobediente. É uma velha natureza que ela vai lutar a todo instante para você, dizendo, você está insistindo em ser santo, só que você não consegue ser. Ela vai lutar a todo instante dizendo para você, você está insistindo em querer mudar, mas você não vai mudar, porque ele não quer que Cristo trabalhe em você. A velha natureza, ela quer reinar, e isso nós herdamos de Adão. Culpa ele, porque ele comeu do fruto junto com a esposa. Se Adão não tivesse desobedecido, a nossa velha natureza não seria desobediente, mas nós herdamos isso, nós herdamos esta velha natureza desobediente. Então Paulo vai tratar aqui que o fruto daqueles que não foram alcançados é que eles não conseguem subir, crescer nos degraus da fé, eles não conseguem alcançar aquilo que Deus deseja que eles alcancem. Então Paulo tira o capítulo 7 inteirinho para dizer como é essa velha natureza. Paulo também diz que esta velha natureza, além de desobediente, ela é uma velha natureza que ela vai se opor a tudo que é de Deus. É por isso que tudo que você tenta fazer para Deus, você vai ter dificuldade. Por exemplo, se você hoje, ou terminando este período de acampamento, colocar no teu coração um propósito, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Irmão, no primeiro dia você vai estar entusiasmado, você vai dar certo, mas no decorrer dos dias que vão se passar, você vai cansar. Você pode dormir todo dia 3 horas da manhã sem sono nenhum, sem dificuldade nenhuma para ficar acordado, mas se você falar que vai orar, você vai ter sono 10 horas da noite, e é um sono incontrolável. Você pode levantar pela manhã, alguns têm esse costume, e ficar sem comer a manhã inteirinha e partir direto para o almoço, mas o dia que você falar assim, ó, eu vou jejuar, amanhã de manhã, irmão, vai te dar uma fome de leão, porque você vai entender que a sua velha natureza vai se opor a tudo que é de Deus, vai se opor a tudo que é para Deus, vai se opor a tudo que é para frutificar em Deus. Paulo está dizendo que esta velha natureza, ela é uma velha natureza que ela vai lutar incessantemente. Adriel, mas se eu orar mais, ela vai sair? Se você orar mais, é capaz que você vai aprender a dominar ela, mas sair, ela não vai sair, ela só vai sair o dia que você for alcançado no arrebatamento. Mas enquanto isso aqui for pele, enquanto isso aqui for carne, enquanto você estiver sobre esta atmosfera corruptível, você vai ter essa dificuldade. Aí talvez você olha e diz, tá, se a velha natureza não vai sair, se a velha natureza não vai embora, então você jogou um balde de água fria em mim, porque não tem mudança, não tem como melhorar, não tem como acabar. É aqui que está o X da questão, porque se a gente aponta só o problema, nós vamos ser apenas ignorantes, mas graças a Deus que nós reconhecemos o problema, mas Deus já providenciou aquilo que nós temos como garantia para a solução deste problema. E qual é a garantia para solucionarmos este problema? Aqui que está, é na onde eu e você precisamos reconhecer que Paulo vai explicar que se a velha natureza é terrível, o próprio Pai providenciou o seu Filho, e através do seu Filho agora nós temos o penhor do Espírito Santo. E aqui que está o X da questão. A busca pelo Espírito Santo para frutificarmos dele não é só para quem prega, para quem canta, porque às vezes a gente tem a vaga ideia, pequena ideia, de que quem deve buscar um pouco mais é quem exerce o ministério, é quem faz alguma coisa, é quem está na liderança, é quem está no departamento, mas na verdade todos nós precisamos sermos cheios da presença do Senhor, não porque nós estamos exercendo ou não, é porque nós entendemos que se nós não nos enchermos do Espírito, nós vamos nos encher do nosso eu.
E a nossa carne precisa ser mortificada, ela precisa morrer. Então aqui não tem meio termo. Ou você se enche do Espírito para que o Espírito reine em você, e reinando em você, você frutifique, ou o teu eu vai reinar. E se o teu eu reina, você está distante daquilo que Deus tem para você. Porque a diferença, se nós estamos em Cristo ou não, não é o que eu vou falar, porque tudo aquilo que eu venho a falar, mas eu venho a negar com a minha atitude, não vai mudar nada na minha vida. A diferença de verdade em Jesus, sabe o que vai ser? É quando eu coloco a minha vida na mão de Deus e digo: Espírito Santo, reine em mim. Aquela oração, a oração do Pai Nosso, ela é autoexplicativa, porque às vezes a gente acha que para não viver o que Deus tem para nós, Satanás precisa levantar alguém contra, retaliação, sentença, setas do mal, coisas espirituais. Mas na verdade, você quer um método mesmo para você não viver o que Deus quer? É simples, é você fazer o que você quer, na hora que você quer, e você viver do jeito que você quer. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso nos ensina: seja feita, Senhor, não a nossa, mas a sua vontade. E a vontade de Deus é que nesta manhã eu e você entendemos que o Espírito Santo quer frutificar em nós. O Espírito Santo quer gerar em nós frutos de mudança, arrependimento, devoção, vida de piedade, ou seja, oração, comunhão, entrega, busca. Aí talvez agora que você está entendendo o caminho que eu estou tomando, o Espírito Santo está nos conduzindo para dizer essa manhã: ou você deixa eu reinar em você, e você vai perceber que eu vou te dar as armas certas para você vencer as suas dificuldades, ou você vai tentar lutar contra a tua vontade e nunca vai conseguir vencer. Porque eu e você não vamos conseguir vencer a nossa própria vontade segundo as nossas forças, irmão, não vai dar certo. Você pode até vencer 1-2 semanas, na terceira você cai, irmão, na terceira você para, mas você tem resultados melhores. Como? Deixa o Espírito Santo te dar as ferramentas, deixa o Espírito Santo te dar o recurso. E essa manhã, como o Espírito Santo quer te dar recurso, eu vim dizer: não se assuste, porque Deus nesta manhã quer trazer você, e de uma forma muito clara e objetiva, Ele quer reinar no teu coração. Quantos estão aqui disponíveis para que o Espírito Santo reine? Você pode levantar a sua mão e dar glória. O fruto da carne são as obras da carne. Paulo, escrevendo em uma outra carta, ele diz assim, Gálatas, ele diz assim que os frutos da carne são tudo aquilo que se opõe a Deus. Então eu não preciso dizer assim, é isso ou aquilo. Se opõe às coisas de Deus, se não glorifica a Deus, se não vai ter Deus, se não haverá o nome de Deus, então aí você já tira por ideia: Jesus não está nesse negócio. Porque às vezes a gente está buscando resposta, dizendo: será que Deus está nesse negócio? E aí a gente quer uma resposta clara: eu estou nesse negócio, eu vou abrir a porta, eu estou nessa porta, eu não estou. Só que é fácil você entender se Deus está nesse negócio ou não. Está glorificando a Cristo? Meu Deus. Jesus está sendo glorificado com isso? Ele será glorificado se você fazer isso? Não. Então não é de Deus para você. Porque os frutos da nossa carne é isso: é glorificar o nosso eu, é satisfazer a nossa vontade. Tem uma palavra, uma frase demoníaca nesse tempo que é: nada é errado se te faz feliz. Mentira. Porque a ideia central aqui é: seja feliz. Ou seja, o teu eu tem que querer, o teu eu tem que ter prazer. É o teu eu que está no foco. Mas aqui é evangelho. Aqui não é o nosso eu mais. Porque lá fora é tudo voltado ao eu. Se te faz feliz, faça. Se vai te alegrar, vai. Se vai te fazer feliz, então entre. Só que, irmão, o dia que você recebeu a Cristo, você não percebeu, mas você ganhou algumas coisinhas. O que você ganhou? Você ganhou uma cruz. Olha o presentão que você ganhou: uma cruz nas costas. Você não ganhou o galardão dos homens, você ganhou uma cruz nas costas. E além da cruz nas suas costas, sabe o que você ganhou? Uma vida de renúncia até a volta dele. Porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Evangelho não é para quem vai dizer: eu também mereço, eu sou feliz, eu também posso, eu também quero. Isso aqui não é evangelho. Evangelho é para quem está dizendo: eu até poderia olhar para o meu eu, mas não vivo mais eu,
porque eu vou frutificar agora. Cristo Jesus é que vive em mim. Por mim eu não quero mais isso, porque isso me faz sofrer. Bem-vindo ao Evangelho, te faz sofrer, mas o nome dele está sendo glorificado. Vai chorando mesmo que ele está nesse negócio. Eu não quero mais isso, porque está me cansando muito. Eu achei que era só colocar no Instagram que estava tranquilo. Não é, é pesado mesmo. Eu vou pensar mais em mim, eu vou cuidar mais de mim, eu não quero saber disso. Você entendeu agora o que é Evangelho? Por você faria isso, mas quem vai ser glorificado é Ele. Então continua. Eu não quero fazer o que Deus colocou na minha mão, eu não quero amar essa família, eu quero ser feliz, eu mereço cuidar de mim. Você até merece, mas Ele merece muito mais, porque Ele perdoou teu pecado, santificou tua vida, colocou o teu nome no livro da vida. Então agora você vive o Evangelho, e no Evangelho você entendeu que você não frutifica mais para o teu eu. O Evangelho você entendeu que o teu ventre não é mais o teu altar. Você entendeu que agora o nome dele é glorificado. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que está se de alguma forma assemelhando. Você está entendendo que as coisas que estão te fazendo chorar não é por você, porque por você deixava lá e dizia: isso não é para mim, eu vou ser feliz, eu mereço, eu não preciso passar por isso. Mas tem alguém que Deus vai glorificar o nome dele com isso. Tem alguém que vai ser visitado através do nome dele com isso. Tem alguém que vai ser transformado através do nome dele com isso. Aí você entendeu que o Evangelho às vezes é você sofrer para que outros sejam alcançados. É você entender que você, para frutificar, às vezes você vai ter que sentir a dor da poda da sua carne para alguém crescer, e um dia você olhar dizendo: valeu a pena ter aqui renunciado, está tendo resultado. Você está entendendo isso? Eu estou falando de frutificar para servir, eu estou falando de frutificar para que outros sejam alcançados. Porque hoje a gente olha para o nosso eu, a gente olha para a nossa vontade, a gente olha só para o nosso umbigo, aí a gente fica nessa crise boba. Não, eu tenho que pensar em mim. Isso aqui é Evangelho, irmão. Aqui a gente renuncia o nosso eu para que vidas sejam alcançadas. Oh glória, Jesus nos trouxe nesta manhã para dizer: eu quero te dar as ferramentas certas para você frutificar. A ferramenta certa é o Espírito Santo que vai te instruir. Ele quer te dar capacitação, você recebe isso. Ele quer te dar instrumentos específicos, você recebe isso. Talvez o cansaço de renunciar o teu sono, a tua vontade, os teus estudos, os teus sonhos seja difícil, mas Deus está dizendo: se você buscar em mim as ferramentas certas, você vai perceber que vai doer, mas não vai ser tão difícil, porque eu te darei graça. Você pode celebrar comigo? É o que Jesus está nos ensinando. Porque a ideia aqui é a gente entender que se nós olharmos para a carne, irmão, a carne não vai querer. Aí Paulo está trazendo essa ideia. Ele está dizendo agora que a lei do pecado gera morte. A lei do pecado gera morte. Porque o salário, pagamento, recompensa, o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Paulo está dizendo isso no capítulo 7, versículo 22, que você leu comigo, ele está dizendo assim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É por isso que quando a gente está no acampamento, assim, no meio de um culto como esse, principalmente quando a gente sai um pouco da nossa casa, está num acampamento que você fica mais recluso, você fica mais cheio, irmão, e te dá uma vontade de viver só buscando Deus depois que você sai daqui. Porque o homem interior, ele tem até prazer. Ou seja, a gente está ficando, não, vou jejuar mais, eu vou começar a buscar um pouco mais. Cara, eu vou começar a dar mais foco para Deus. Só que o homem interior, ele tem até prazer. Só que quando o homem interior tem prazer, Paulo está dizendo que dentro dos membros, que é uma guerra interior. Em Gálatas, Paulo vai separar isso aqui. É o mesmo assunto, porém em outra carta. Paulo vai separar isso aqui dizendo assim, que o homem interior, ele tem uma guerra. Seja pregador, pastor, líder, seja o vaso, o que não é vaso. Todo mundo aqui tem uma guerra. Que guerra é essa? É a guerra da carne contra a vontade do Espírito. Uma se opõe à outra. Aí Paulo está dizendo no versículo 23: eu vejo nos meus membros outra lei que batalha dentro de mim. Ou seja, é você sair daqui dizendo, eu vou buscar, irmão, eu vou fazer, eu vou mudar. Minutos você está fazendo o que não deve. Porque é automático. É automático, é nosso. Você até diz assim, não, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais.
E quer ver algo que você vai perceber que você vai viver isso na íntegra? Quando é algo que é relacionado à nossa característica, à nossa personalidade. Você diz assim, não, eu preciso mudar, eu fui criado talvez assim, talvez não é a maneira certa, eu vou mudar. Só que daqui a pouco, irmão, você já está fazendo de novo. Você diz, nossa Senhor, eu não consigo mudar isso. Porque falar mais alto é teu. É o que Paulo está dizendo, nos meus membros interior tem uma guerra. E a lei do pecado reina em mim. Aí ele chega e grita, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo vai usar uma tradição da Roma antiga. Porque esta Roma que Paulo está falando, essa carta aos Romanos, este período já não se utilizavam mais essa regra jurídica. Mas na Roma antiga, eles tinham uma regra quando eles descobriam que alguém havia cometido um homicídio. Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. Uma pessoa que cometia o homicídio e era descoberto, os romanos faziam o seguinte: pegava o cadáver da pessoa, da vítima, e eles colavam ou eles amarravam ao corpo daquele que cometeu o crime. Para quê? Porque era como se fosse uma penitência. Era como a sentença: você matou, só que agora esse corpo de morte vai ficar agarrado ao teu. É o que Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Porque a ideia aqui era exposição. Primeiro, amarrava-se o cadáver ao corpo, e esse que cometeu o crime tinha que andar em praça pública diante de todos com o cadáver. Segundo propósito desta regra: quando alguém morre, há bactérias chamadas cadaverígenas, que elas vão começando a comer a pele, os órgãos, sai o mau cheiro. A ideia aqui é, agora as bactérias do corpo morto vai consumir o corpo que está vivo. E imagine agora, que sentença pesada. Você matou? Matei. Agora você vai morrer definhando pouco a pouco, porque aquilo que você matou vai te matar. É o pecado, porque ele vai matando. É por isso que Paulo está dizendo: quem vai me livrar do corpo desta morte? Paulo está dizendo: está agarrado em mim, velha natureza, eu não consigo soltar, eu não consigo resolver, não tem jeito. Mas ele chega e diz: miserável homem que sou. Paulo está caminhando para uma ideia dizendo o seguinte: o meu fruto não tem como ter arrependimento. Mas de repente, Paulo está dizendo: tem jeito. Paulo está dizendo: tem jeito. Paulo está dizendo: tem jeito de frutificar diferente. Como Paulo? Paulo está dizendo: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus com a carne, mas agora já não mais debaixo da lei do pecado. Nós estávamos amarrados no velho homem, e a velha natureza estava nos consumindo, dizendo: eu vou te matar pouco a pouco. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Você foi criado assim, você vai morrer assim. Tem até aí um adágio popular dizendo: ó, que você nasceu errado, você vai morrer errado. Pau que nasce torto, torto vai ficar. Mas eu vim dizer que graça, quando acha alguém, até o torto se endireita. A graça, quando acha alguém, até quem não tem passa a ter. Quem não é passa a ser. Eu estou pregando para alguém que está lutando contra a vontade e está vivendo algo, dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, eu não estou aguentando isso, me defiando, me consumindo, me matando. Só que o Senhor está dizendo: eu vou derramar em você uma dose de graça, e esta dose extra de graça vai fazer com que a velha natureza não lhe consuma, porque eu não te chamei para frutificar frutos de morte, mas eu te chamei para frutificar frutos de vida. Onde são aqueles que vão frutificar e querem celebrar a Deus? Então Paulo está dizendo que a gente serve com entendimento. O versículo de número 25, Paulo está dizendo, 24, 25, Paulo está dizendo que nós servimos a Deus com o nosso entendimento, porque Paulo entendeu que se Cristo não mudar aqui, o corpo não muda. Se Cristo não mudar a mente, o corpo não muda. Porque as batalhas, elas são travadas na mente. Tem um escritor que diz assim, o John Stott, diz assim, ó: toda batalha é vencida na mente. Na mente. Uma mente
preparada, fortalecida, fortificada, ela vence. É igual você falar assim para alguém assim, ó, você não vai dar certo. Há uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita o seguinte: pegaram pessoas, e essas pessoas foram testadas com palavras negativas, dizendo: você nasceu para dar errado, você nasceu para não crescer, você nasceu para frutificar. Enquanto isso, eles iam monitorando o cérebro. E as pessoas perceberam, os pesquisadores perceberam que quando as pessoas recebiam palavras negativas, elas iriam, de alguma forma, elas iam sendo negativadas, iam caindo sua produção, seu rendimento. Tudo aquilo que elas faziam, não faziam com perfeição. Só que aí eles mudaram a pesquisa e começaram a perceber que quando as pessoas falavam coisas que estimulavam o melhor, dizendo: você é amado, você vai dar certo, você vai vencer, as pessoas iam sendo abastecidas e começavam a melhorar o seu desempenho. Isso tem a ver com Cristo também, porque Cristo, quando toma o nosso entendimento, quem fala aqui não é mais Satanás. Ele pode até falar, mas ele fala, já não entra, porque nós estamos com a mente cercada. Eu estou crendo neste tempo que Deus vai mudar o meu, o teu, o nosso entendimento. Eu estou crendo que este é o tempo que Deus quer colocar barreiras de proteção na mente, porque a mente é invisível. Eu não sei o que está na tua mente, o seu pai não sabe o que se passa na tua mente. As pessoas que estão aqui neste acampamento não têm ideia do que você está na mente. E uma mente invisível neste tempo, ela está vulnerável tanto aos ataques do mal quanto às dificuldades da lei do pecado. Neste tempo nós estamos lutando contra inimigos invisíveis. É por isso que tem tanta gente morrendo em depressão, e quando você fica sabendo, você toma um susto, você fala assim: mas fulano eu nunca percebi. Brinca, a gente zoa, a gente joga palavras fora, e essa pessoa nunca demonstrou, porque a mente já estava definhando, ela só refletiu depois o que já estava vivendo dentro. Aí você, quando percebe, fica preocupado. Paulo está dizendo: eu não sirvo a Deus só com o corpo. O corpo é uma consequência daquilo que ele fez no meu entendimento. Está entendendo isso? Porque se o pecado trabalha no corpo, o entendimento renovado faz a mente mudar, e a mente que muda faz o corpo mudar. Não tem como mudar comportamento sem mudar a mente. Não tem como frutificar fora sem mudar a mente. Não tem como você ser melhor para os outros se a mente não é transformada. É aqui que está o X da questão. Deus está dizendo: quanto mais você tentar lutar com isso com as suas mãos, não vai dar certo. Mas permita-se viver uma mudança na mente. Se permita deixar a palavra mudar a tua mente. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a primeira armadura que devemos receber é o capacete, porque a mente, quando está blindada, protegida, guardada, eu posso estar na guerra, eu posso estar em dificuldades, as circunstâncias podem não ser favoráveis, mas se a minha mente está em Cristo, eu não vou me deixar levar, porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. É por isso que Paulo, quando termina falando das armaduras e do revestimento de Deus, Paulo diz: havendo feito tudo, ficai firmes. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orando em todo tempo em espírito. Paulo está dizendo: não deixa a sua mente desprevenida, não deixa a sua mente vulnerável, não deixa a sua mente desatenta. Pelo contrário, você tem que estar com a mente guardada, porque se a mente está guardada, o corpo vai obedecer. É o que Deus está tentando fazer, eu e você entendemos nessa manhã. Eu estou crendo que este é o tempo que Deus vai blindar a sua mente. Você recebe isso? Eu estou crendo que este é o tempo que Deus quer fazer com que você frutifique. Mas o fruto que alguém deseja e precisa ver em você não vai começar de fora para dentro, mas vai começar dentro para ser refletido, manifestado fora. Isso é o que Cristo tem para nós. Jesus está dizendo: eu não quero saber o que eles veem em você. Você está preocupado demais com o que as pessoas vão declarar, vão achar, vão opinar. Aprenda uma coisa: as pessoas nunca estarão satisfeitas. O importante não é o que elas vão pensar, o importante é Jesus reinar dentro da tua mente, porque se a mente está transformada, você vai perceber que os frutos serão naturais. Não é de esforço,
as pessoas verão a mudança em você e o nome dele será glorificado. Levante a sua mão direita neste instante. Deus nesta manhã nos envolve no seu manto de glória para dizer: eu quero mudar o teu entendimento. Eu não vou mudar, eu nasci assim, eu sou assim. Jesus está dizendo: bem-vindo, você caiu na casa do oleiro. Aqui eu faço, refaço, e se eu achar que não está bom eu quebro, se quebrar eu refaço, eu moldo, derramo graça, poder, tesouros, e quando está bom eu coloco na prateleira para alguém ver. Ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma moça de Deus, ali vai um jovem de Deus. Você está na olaria, ei querido, na sua cabeça é como se tivesse escrito em construção. Pergunte por quê, é simples. Eu estou debaixo de uma transformação e Ele está trabalhando na minha, na sua, na tua mente nesta manhã. Esse é o fruto inicial de Deus em nós. Não tem como viver os frutos do Espírito se a mente não começar a viver essa mudança. Tudo aquilo que é gerado fora é só uma consequência do que Deus está fazendo dentro. É só um resultado daquilo que Deus está operando dentro de mim. É o que Paulo está dizendo. Portanto, agora, nenhuma condenação. Porque se a condenação de Roma era um cadáver amarrado ao corpo, para que o corpo vivo pudesse ser totalmente destruído pelas bactérias do corpo morto, Paulo está dizendo: não tem mais condenação. Antes de Cristo tinha condenação, não tinha regra, acabou, nasceu assim, vai morrer assim. Mas agora que a graça de Jesus foi manifestada, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que não, olha, negativa, não andam segundo a carne. Eu estou frutificando, mas que andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Jesus Cristo, e Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Talvez o adversário soprou na tua mente, porque ele é terrível, ele é covarde, dizendo: você não vai suportar, não tente lutar contra isso. Talvez ele soprou na tua mente dizendo: para de lutar, você vai morrer assim, você vai explodir, você não vai conseguir. Mas eu vim dizer: nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo. Talvez o que você está vivendo, você deu, em algum momento você recebeu e ouviu isso e quis crer que não tem como mudar mesmo, não tem como melhorar, que para você o negócio é esse. Mas Jesus veio para declarar, dizendo: está pago, meu irmão, nenhuma condenação há, não há nenhuma, não é algumas, nenhuma condenação há, porque você está em Cristo. Jesus está dizendo: vai valer você sofrer um pouco, vai valer a pena você chorar um pouco, vai valer a pena essa pressãozinha, vai valer a pena este tempo de renúncia, porque quando você ver o resultado da frutificação em Deus, você vai perceber que todo esforço não foi em vão. É semelhante a um camponês que no meio da plantação ele ara a terra, ele coloca semente, ele todos os dias rega, o sol vem, a seca passa, ele se esforça, ele tira todo o mal da terra, e alguém diz: ei, não vai valer a pena, vai perder toda a plantação. Mas aí vem a chuva seródia, aí vem a chuva temporã, aí vão passando os meses, quando chega o ciclo da colheita, este mesmo plantador vai lá, e aquilo que ele deu tanto ênfase, tanto foco, começa a frutificar, dá fruto, ele colhe o fruto, ele começa a perceber que todo esforço vale a pena. Há uma notícia de Deus para você, e é bálsamo para a tua alma. Quer saber? A notícia é: você não está se esforçando em vão. Lute contra isso com todas as suas forças. De fato, a tua carne está dizendo: eu não preciso disso, eu vou viver para mim,
eu vou pensar em mim. Mas Jesus está dizendo: sacrifica um pouco, porque meu nome vai ser glorificado. Até porque o símbolo do evangelho é cruz. Símbolo do evangelho é que Jesus morreu na cruz e ele sacrificou por nós. Nós também estamos nos sacrificando para ele, a fim de que ele seja visto em nós. Então eu tenho uma notícia boa para você: as condenações que Satanás fez, elas já caíram por terra. Não há nenhuma condenação, não há nenhum veredito que Satanás deu maior do que a palavra de Deus na sua vida. E a palavra de Deus, além de dizer para você que não há condenação, ele ressalta para você, como Paulo ressaltou no capítulo 8 ainda. Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora é para a gente glorificar, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus que está em nós. Então salmodia, glorifica, alegra, porque Jesus está trabalhando em você. Vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto. Você será um excelente profissional, você será uma excelente profissional, você será um excelente filho, você será uma excelente filha, você será um excelente esposo, você será uma excelente esposa, você será um excelente pai, você será uma excelente mãe, porque você vai frutificar, você vai frutificar. Só quem vai, levante a mão e faz barulho de glória, faz barulho de glória. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem tem glória glorifique, quem tem adoração adore, quem tem língua solta, porque Jesus está trabalhando. Recebe ele aí. Seja cheio, seja cheia, seja visitado pela graça de Deus. Eu sinto graça de Deus em nós. Fique de pé, por favor. Jesus quer te fazer frutificar, meu irmão. Mas os frutos, para serem gerados, é necessário trabalho interno. É muito bonito. Eu não sei, aqui deve ter pé de alguma coisa. Tem pé de mexerica. É muito bonito você chegar perto de uma árvore e vai lá, se tiver, tem aqui, o pastor já disse, vai perto do pé de mexerica. Você vai ver lá mexerica. É legal você pegar, abrir e comer. Mas irmão, para ela ter sido gerada, alguém teve que cavar. Meu Deus. Além de cavar, alguém teve que plantar. Irmão, foi um trabalho tão específico que ninguém viu, porque todo mundo vê o resultado do fruto. Verdade. Mas ninguém vê o processo da plantação. Hoje eu não estou pregando sobre o fruto pronto, eu estou pregando sobre o processo que vai te fazer iniciar os frutos. Eu não prego essa manhã sobre os frutos que já serão vistos. Eu prego nessa manhã sobre a obra que Deus está fazendo dentro de você. Você é uma terra frutífera, que Deus está trabalhando assim, ó, eu e você. Ele está abrindo. É por isso que tem hora que ele parece que quando abre você sente na alma a situação. É por isso que tem dia que ele tira uma terrinha aqui, aí tira ali, você diz Senhor. Mas é porque ele está trabalhando com você de dentro para fora. E quando alguém olhar vai dizer: rapaz, você frutificou demais, você cresceu, você mudou.
Você vai dizer: é que você não viu quando Jesus colocou a mão lá. Mas a glória, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Você recebe isso dizendo glória a Deus? Quantos aqui desejam viver esta vida de frutificar em Cristo, mas para isso estão dispostos a deixar Jesus mudar dentro da alma? Tem alguém que aqui está disposto nesta manhã? Vai acabar o campamento, as dificuldades virão, a rotina vai vir, sua alma vai querer, mas o seu corpo vai querer não fazer, mas você vai dizer: eu estou em processo e eu preciso viver essa transformação. Se você está disponível, eu quero orar por você. Quantos se propõem a orar nesta manhã? Tire as cadeiras aí, vem para frente. Vem para frente que nós vamos orar. E eu quero orar de forma específica. A minha oração é para que você se permita viver esta mudança em Jesus Cristo. Vem para frente, vem para frente. As cadeiras só na frente, você vai vindo para frente. Isso, vem para frente. Nós iremos orar. E essa oração é uma oração de quem se disponibiliza, é de quem se alista para se permitir viver esta mudança. Essa oração é oração sincera, porque todo mundo aqui está incluído nessa mudança. Eu preciso mudar. Você, nós. Adriel, qual vai ser o dia que a gente não precisa mais mudar? O dia que Jesus te chamar para a glória. Aí você vai chegar na estatura de varão perfeito. Mas se ele não te chamou, varão, se você não tem as manhas, nem entra. Deixa ele transformar você. Se você já entendeu, irmão, que não tem, deixa ele mudar você. Tem coisa que vai ser mais forte do que você mesmo. Você vai dizer: meu Deus do céu, que luta! Mas Jesus vai te dar as ferramentas necessárias para você mudar. Eu termino dizendo: você não é o que os outros dizem que você é. Talvez a vida te fez achar que você é o que os seus pais são. Talvez as coisas te fizeram entender que você é o contexto de vida que você saiu, definiu. Mas eu vim dizer: você não é nada disso. Você é uma nova criatura em Jesus e pronto. A tua definição quem dá é Deus. E Jesus hoje quer mudar a nossa mentalidade de dentro para fora. Levante a sua mão e feche os seus olhos. Mas eu não gostaria que você esperasse o Adriel orar. Eu não gostaria que você esperasse o grupo de louvor começar a cantar só para você fechar o olho. Você sabe o que você precisa mudar. Eu gostaria que você pudesse expor agora na presença de Deus. Alguns vão orar mais contidos, tranquilo. Outros já são mais espalhafatosos, vão orar bem alto, não tem problema. Outros vão orar em línguas porque edificam a si mesmo, não tem problema. Mas não fica de boca fechada. Pede para Ele trabalhar em você. Jesus tem frutos para gerar em você, mas primeiro você precisa se permitir ser trabalhado. Jesus tem frutos para serem gerados em você, mas você precisa se permitir ser trabalhado. Agora que você já começou a pegar o caminho da oração, eu já estou ouvindo o sussurro, eu já estou ouvindo o choro, eu já estou ouvindo as palavras. Agora a gente vai entrar neste nível e frequência de oração, e diante disso, Pai bendito, nós estamos te convidando. Senhor, venha sobre nós neste momento. Senhor, comece a invadir a nossa alma. Senhor, nós podemos lutar contra aquilo que os outros não veem, mas o Senhor sabe a nossa dificuldade. O Senhor conhece a nossa essência. O Senhor conhece a nossa alma. E como o Senhor é conhecedor, eu quero te pedir: venha trabalhar em nós. Venha mudar a nossa natureza. Venha mudar o nosso ser interior. Declaramos, Senhor, que nós não vivemos debaixo da lei do pecado que gera morte, mas nós vivemos debaixo da lei do Teu Espírito que traz resultado de vida. E se é resultado de vida, a morte já não pode mais reinar. Se é resultado de vida, as depressões e as ansiedades não podem mais reinar. Se é resultado de vida,
vida, a síndrome do pânico já não pode mais reinar. Se é resultado de vida, as tristezas já não podem mais reinar. Senhor, eu entro em batalha junto com a sua igreja, e nós declaramos, Senhor, para que a depressão bata em retirada. Nós declaramos, Senhor, para que o efeito da morte venha a ser cessado. Nós declaramos, Senhor, que a sentença do mal sejam aniquiladas. Nós declaramos, Senhor, que nesta manhã é uma manhã que o teu Espírito vai gerar vida. O teu Espírito derrama vida, vida espiritual, vida física, vida emocional. Coloca a mão na tua cabeça agora. Recebe vida para a tua mente, recebe vida para os teus pensamentos, recebe vida para o teu coração, recebe vida lá, Rabu, vientre, alabando remene cala sube de comuna, rabando remene passa romeneca, alaramanjo reminana canto louvas, remene passa arábia. Jesus vai mudar a mente, Jesus vai mudar pensamento, Jesus vai mudar a natureza, Jesus vai mudar sentimentos, Jesus vai mudar fraquezas. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Seja cheio, seja curado, seja transformado, seja visitado. Prepara para abrir a boca. Eu conto 1. Nenhuma condenação. Caiu a condenação. Eu conto 2. Recebe vida. 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 Eu conto 3. Dá lugar. Dá lugar. Ele cura. Ele liberta. Ele renova. Ele transforma. Vai, vai, vai. E o quê? Por quê? Adore. Declare isso. Por quê? Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Uramanchore pere para gatorrebias. Por quê? Declare isso. Declare isso. Adore a Deus. Adore a Deus.